Acre, uma terra remota e repleta de desafios naturais, foi o cenário de um dos episódios históricos mais marcantes da história do Brasil. A Revolução Acreana, ocorrida no início do século XX, não foi apenas um conflito militar e diplomático, mas sim uma luta intensa pela soberania, pelo direito de posse das terras e pela construção de um novo futuro para uma região estratégica e de grande importância. Este confronto, que envolveu tanto batalhas armadas quanto complexas negociações internacionais, foi fundamental para definir o destino do Acre e, por conseguinte, moldar o futuro de um país em transformação. A Bolívia e o Brasil fizeram um acordo. Bom, essa terra aqui, que hoje conhecemos como Acre, vai ficar pertencendo à Bolívia. Então, a ligação ali do Rio Purus, do Rio Juruá, fica toda para a Bolívia comercializar e o Brasil nem se mete nisso. Então, nós temos o Tratado de Ayacucho, que foi esse acordo entre Brasil e a Bolívia, onde as terras são justamente agora terras bolivianas. Já tinha Charles Goodyear lá na Europa com o processo de vulcanização, então a borracha começava a ser o centro econômico e o Acre começou a ser o espaço de maior produção. Na virada do século, o Acre era um território nebuloso, disputado entre o Brasil e a Bolívia, enquanto o ciclo da borracha impulsionava uma economia florescente e, ao mesmo tempo, violenta. Com o crescimento da demanda por borracha, o Acre foi cobiçado por estrangeiros e brasileiros que, muitas vezes, ocupavam terras sem reconhecimento oficial. Em 1899, a Bolívia cedeu oficialmente o Acre ao Brasil, mas a situação na região estava longe de ser resolvida. A falta de autoridade brasileira na área, somada à presença de militares bolivianos, criou um ambiente de tensão. Foi nesse cenário que uma força de seringueiros, apoiada por militares brasileiros, iniciou o movimento revolucionário. Plácido de Castro, seringueiro e líder militar, se levantou contra a opressão boliviana. Com a ajuda de soldados e cidadãos da região, ele liderou batalhas como a da cidade de Porto Acre, na qual derrotou as forças bolivianas e tomou o controle da região. Sua luta foi decisiva para que o Acre fosse finalmente incorporado ao Brasil. Marco histórico que nós temos aqui no nosso estado, a Revolução Acreana, que é um dos pontos importantes até a nossa anexação territorial. Então, o que foi a Revolução? A Revolução foi realmente uma guerra entre o nosso exército de seringueiros contra o exército boliviano, e o intuito inicial desses confrontos era realmente desvincular o nosso território da Bolívia, conquistar a anexação, a ideia realmente de independência e de desvincular todo o nosso território que até então pertencia à Bolívia. E a partir desse contexto a gente vai ter aí a guerra, alguns enfrentamentos entre o Acre e a Bolívia, entre os nossos seringueiros e os bolivianos, e a gente vai ter uma liderança em específico que é o Plácido de Castro. Não tem como a gente falar de Revolução Acreana sem citar o Plácido de Castro, que foi o nosso líder revolucionário. Plácido de Castro, quem comandou o nosso exército, então ele comanda todos esses confrontos que a gente vai ter, entre o Acre, entre a Bolívia, e aí a gente, a partir desse contexto, a gente vai ter a datação, a Revolução, que ela tem início em 1902, no dia 6 de agosto de 1902, e vai até 24 de janeiro de 1903. Então, dentre esses meses, a gente vai ter vários confrontos entre brasileiros e bolivianos em luta desse território, em favor do nosso território. Nós tivemos o grande general Plácido de Castro, filho de militar, participou de guerras militares, ele foi o convocado
para estar lutando aí em favor do Acre para virar então território brasileiro. E aí, Plácido de Castro faz um acordo entre 2.000 seringueiros, treina esses 2.000 seringueiros e chama os primeiros 33 seringueiros para estarem à frente da conhecida Primeira Guerra, que não foi exatamente uma guerra, né? Mas o que acontece? Depois desse treinamento, no dia 6 de agosto de 1902, acontece a primeira empreitada de Plácido de Castro. Dia 6 de agosto, nós comemoramos a Revolução Acreana, mas os bolivianos, no dia 6 de agosto, comemoram a independência da Bolívia. Eles tinham saído da conquista espanhola, viraram um país independente, então aquele dia eles não imaginavam que Plácido de Castro iria prender eles, né? Então eles estavam festejando, estavam bebendo, estavam comemorando, e aí foi quando Plácido de Castro teve a brilhante estratégia de pegarem, né, esses soldados dormindo, completamente despreparados. A Revolução Acreana é um exemplo de resistência e patriotismo, mas também de uma grande injustiça social. Os seringueiros que estavam no centro do conflito foram forçados a lutar por um território que não lhes oferecia segurança ou direitos, mas sem eles, a revolução não teria sido possível. Com a vitória militar, o Acre finalmente foi integrado ao Brasil por meio do Tratado de Petrópolis, assinado em 1903. A Bolívia, pressionada pelas derrotas, cedeu a terra ao Brasil em troca de compensações financeiras e outros acordos. A Revolução havia sido um sucesso, mas a luta pela justiça social e pelos direitos dos trabalhadores continuava. E o que é que motiva toda essa guerra? Realmente era a produção da borracha, né? Os bolivianos acabam se interessando por essa produção em larga escala e o dinheiro que era arrecadado com toda a produção da borracha. E aí, a partir disso, a gente vai ter vários enfrentamentos, né? A Revolução Acreana, que tinha como esse intuito principal desvincular o território da Bolívia e, consequentemente, conseguir anexá-lo ao Brasil. Então, Plácido de Castro ele é o líder direto desse processo revolucionário que nós vamos ter aqui nesse período. Então, Plácido de Castro é quem comanda todo o exército, quem lidera o exército acreano, né, em favor desse território. A gente vai ter vários enfrentamentos, né, entre Brasil e Bolívia, entre Acre e Bolívia, e a gente vai ter alguns em Porto Alonso, né, na cidade de Chapuri também. Então, são vários confrontos que a gente vai marcar a Revolução Acreana. Após as vitórias militares dos seringueiros e a pressão internacional, o Acre estava finalmente pronto para ser incorporado ao Brasil. Mas para que o conflito fosse encerrado de maneira definitiva, era necessária uma solução diplomática. Essa solução veio com a assinatura do Tratado de Petrópolis, em 17 de novembro de 1903. Em novembro, nós comemoramos o Tratado de Petrópolis, que já é justamente o tratado entre a Bolívia e o Brasil, na qual as terras bolivianas agora são terras brasileiras. E então o Acre se torna um dos primeiros territórios federais do Brasil. Vale lembrar que aqui o Acre ainda não é estado. O Acre só vai se tornar estado em 1962, mas por enquanto ele já era território federal. O grande responsável pela negociação desse tratado foi o Barão de Rio Branco, um dos maiores diplomatas da história brasileira. Com habilidade política e visão estratégica, ele conduziu as negociações com a Bolívia, que após sucessivas derrotas, se viu obrigada a ceder o Acre ao Brasil. Em troca, o Brasil ofereceu compensações financeiras, além de outras concessões, incluindo o direito de exploração da região de Mato Grosso. Foi um acordo que, de certa forma, selou o destino do Acre, mas também evidenciou a relação de desigualdade entre as potências e as populações locais. A Bolívia, enfraquecida pela guerra e sem recursos suficientes para manter o controle da região, aceitou a proposta brasileira.
A gente vence a Bolívia no dia 24 de janeiro de 1903, mas o Acre ainda não era um território brasileiro, né? A ideia inicial realmente era a anexação territorial também. A gente só consegue se tornar território ainda em 1903, mas no finalzinho do ano, no dia 17 de novembro, né, onde é assinado o Tratado de Petrópolis, que aí a gente vai por meios mais diplomáticos, né? Há um acordo entre Brasil e Bolívia. Depois da Revolução Acreana, após a Revolução Acreana, a gente vai ter um acordo entre Brasil e Bolívia de forma mais diplomática, e aí a gente vai ter a mediação do Barão do Rio Branco. Então, a gente finaliza todo esse contexto de revolução com a assinatura do Tratado de Petrópolis em 1903, já no finalzinho de 1903, no dia 17 de novembro. Nos bastidores, o Barão de Rio Branco fez um jogo de pressão. Ele ofereceu compensações financeiras e a promessa de uma maior integração do Acre ao Brasil, enquanto utilizava a força militar brasileira para pressionar a Bolívia a aceitar suas condições. A assinatura do Tratado de Petrópolis foi uma vitória diplomática, mas também uma reflexão de como as negociações internacionais eram influenciadas por interesses econômicos e políticos. Com a assinatura do Tratado de Petrópolis, o Acre finalmente passou a ser oficialmente parte do Brasil. A Bolívia, que perdera o território, recebeu uma compensação de 2 milhões de libras esterlinas e teve a promessa de que suas terras ao redor do Acre seriam protegidas pela presença militar brasileira. Apesar da vitória diplomática, a história dos seringueiros e de seus direitos continuou a ser uma questão não resolvida. O tratamento dado aos trabalhadores locais ficou marcado pela falta de justiça social, enquanto o Estado brasileiro se consolidava na região, impulsionado pela riqueza da borracha. Após a Revolução, a região do Acre passou por um processo de integração com o Brasil. Novos colonos chegaram e o Estado se desenvolveu com a exploração das riquezas naturais da região. No entanto, a memória da luta e os sacrifícios dos seringueiros ainda marcam a história local. Hoje o Acre é um estado brasileiro com uma rica herança cultural e histórica. A Revolução Acreana, mais do que um simples conflito de fronteiras, é símbolo da força de um povo que lutou por sua terra e liberdade. Mas sua memória continua sendo debatida, especialmente quando se pensa nas condições de vida dos trabalhadores que estiveram na linha de frente. A Revolução Acreana nos ensina que, às vezes, é necessário lutar para que uma região se torne parte do todo, mas que os desafios de um povo vão muito além das fronteiras políticas. O Acre, com sua história única, segue em frente, sempre lembrando de suas raízes e das batalhas que o moldaram. Com mãos calejadas, moldaram o chão e plantaram o sonho da emancipação. Lá no Seringal, a luta brotou, na força da terra, a história gritou. Entre batalhas, suor e união, nascia o Acre, firme na razão. Chama que arde e nunca se apaga, ecoa no tempo, resiste, não larga. Acre, tua força é raiz e valor, um grito de luta, um canto de amor.
do povo, um brilho a guiar, coragem e fé para o sonho alcançar. De Plácido aos filhos, o sangue escreveu o direito ao futuro que o Acre escolheu. No coração da